Diário de bordo 2020 1202, meio atrasado. Na verdade, hoje já é dia 9, mas eu tô gravando no 2. Não, alguma coisa assim. O que acontece é que na sexta-feira eu comecei a pegar uma tarefa, daí eu acumulei com outra tarefa, daí eu já estava embalando, aí eu terminei por volta de umas 12h30, 12h40 da manhã, então não deu tempo de gravar. Então hoje, tecnicamente já terça-feira da semana seguinte, eu mais ou menos vou fazer um apanhado geral, tentar na medida do possível não fazer esse aqui um vídeo gigantesco. Então eu vou falar alguma coisa, eu falo muito então, né? Aqui no caso do projeto, eu tenho o Boi da Cara Preta, dessas ferramentas, e o que eu queria é que meu jogo fosse naquele estilo de RPG, de mapa, onde eu pudesse caminhar com o personagem e colidir com alguns prédios. Então eu tenho o chão, uma camada de chão, e uma camada superior de prédios, onde o personagem vai caminhar e ele tem que colidir apenas com os prédios e caminhar livremente por ali. Nas pesquisas que eu fiz, inclusive sempre olhando as referências que tem aqui no próprio repositório, eu achei esse aqui do Michael Hadley, Criando Mundos Modulares. Ele já vai me ajudar porque depois eu ainda quero fazer câmera, movimentação de câmera, então eu quero fazer uma cena maior que a tela, né, onde o mapa é muito maior que a tela, e à medida que o personagem vai caminhando, ele vai carregando a imagem toda. Então a imagem se desloca, então o personagem sempre fica no meio da tela, que é exatamente isso que eu quero. Então quando eu achei o tutorial do Hadley, eu percebi que era esse o formato que eu queria para este jogo deste semestre. E o que eu fiz foi exatamente como foi da outra vez. Claro, eu li todo, eu sempre fui seguindo religiosamente, aham, e aí as coisas foram dando certo. Não, brincadeira, falando sério, dessa vez eu li e fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Só tem uma coisa que eu fiz exatamente como está no tutorial, e depois eu vou mostrar na tarefa, é que eu não consegui fazer a colisão como eu quero. Eu vou depois mostrar como está o jogo e o que aconteceu. De qualquer forma, aqui não vou me estender, como eu falei para vocês. Esse já vai ser um vídeo provavelmente muito grande. Eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz, tentar não ser muito repetitivo. Volto a dizer, eu fiz religiosamente, como diz aqui o tutorial. Então eu só quero talvez esmiuçar alguns detalhes dele, para quem não está muito habituado, ou talvez tenha alguma dificuldade com inglês, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que ele explica é o que é um time map, que ao invés da gente fazer um mapa desenhado do começo ao fim, então aqui, por exemplo, na fase do Mario, por exemplo, toda vez que tem as nuvenzinhas, quem está fazendo o design, a concepção ali da fase, não tem que desenhar nuvem por nuvem, mas na verdade é desenhar bloquinhos que vão se repetir. Então, ao invés de eu ter um mapa muito grande, na verdade eu tenho uma quantidade bastante exprimida de imagens e elas vão se repetindo ao longo disso, como se fosse um Lego. Então, eu tenho um bloquinho ali vermelho 2x8 e eu vou usando ele várias vezes, infinitas vezes, quando eu quiser, até porque não é físico, mas virtual. Então, ele só está explicando que, na verdade, todo aquele mapa, na verdade, ele está aqui. Ele está concentrado nesse pequeno conjunto. E aí eu posso depois transformar isso numa matriz e nessa matriz eu indexar cada um dos blocos, que é o que ele vai fazendo ali ao longo da explicação. Ele está dizendo. Então ele está pegando um jogo bem básico, certo? No nosso caso só tem preload, create e update. Preload, carregar em memória. O create é dispor os objetos e dar-lhes os nomes. E o update, que é fazer a animação, por exemplo, quando aperta uma tecla, alguma coisa assim, certo? Então é só isso, não tem nada demais. É muito parecido com um tutorial até bem mais simplificado. E até o que ele ajuda bastante é que se quiser pode ficar pegando o código fonte. Então vem aqui, pega o código fonte e vai copiando e colando. E foi exatamente isso que eu fui fazendo. Então, como eu sempre digo, eu não sou programador espetacular, nada do gênero. Eu estou pegando muito código de exemplo e avançando. Retornando aqui. E aí, então, eu fui mexendo e aqui ele mostra várias formas de fazer isso. Ele está usando, acho que o CodePen, né? O CodePen, para ir fazendo justamente isso, essa execução ao longo do tempo. Então, ele mostra as várias etapas, as várias camadas que ele vai adicionando. Não vou fazer uma por uma, para, como eu já disse várias vezes, não ficar repetitivo. Então ele só diz que uma primeira vez vai carregar a imagem, e essa imagem ele vai depois dizer quais são os blocos. Então é o índice 0, o índice 1, o índice 3, o índice 2, e assim segue. Então ele vai evoluindo, porque na verdade é isso que acontece. Então o fundo azul,
o céu azul é o índice zero. Então, toda vez que eu colocar zero nessa matriz, eu vou colocar um céu azul e eu vou compondo isso ao longo do jogo, do time map. E aí eu vou desenvolvendo, então eu fui seguindo outra forma, que é aqui no caso é fazer um CSV, então é fazer um arquivo à parte, então na primeira vez, ali no primeiro exemplo, é colocar todo o código dentro do próprio JavaScript. Na segunda versão, que é essa aqui, tá? Só é de exemplo, tá? Só para ir mostrando, ensinando. Nessa segunda versão, que também é só experimental, é fazer um arquivo à parte, onde se monta, se escreve os índices e a imagem. E aí depois o phaser que vai pegar aquele bloco a partir do índice e posicionar e desenhar. E ele vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Então, na verdade, vamos lá, avançando. Então, a partir exatamente desse item, Build a Map em Tiled, é que realmente começo a aplicar isso no meu jogo. E isso eu transferi para o meu GitHub. Eu cometi um erro que eu queria ter feito isso em etapas, vários commits, várias versões, várias fotografias. Mas eu fui mexendo, testando algumas coisas dando certo, algumas coisas dando errado, e eu só consegui fazer um commit lá no final da noite. Então, peço desculpas, mas eu não tenho a evolução do que eu fui fazendo ao longo da noite. Eu fiquei 4 horas desenvolvendo, eu fiquei realmente ali envolvido no desenvolvimento e me perdi. Eu não acabei fazendo. Então, eu queria ter feito mais ou menos por sessão, para ser mais didático, mas enfim. Ok? Então, eu só fui ali, que ele só está dizendo, para mexer no time map, etc. A ferramenta que ele está indicando é essa ferramenta aqui, é o Map Editor. Inclusive, eu estou mostrando aqui já pronto, mas eu vou fazer algumas alterações. Na hora de criar um mapa, ele pede para colocar algumas opções. Essas opções são extremamente importantes, porque se não marcar esses itens que eu vou falar daqui a pouco, não funciona, não aparece. Uma das coisas que ele pede é que as figuras, são essas figuras aqui, deixa eu ver aqui para o finalzinho. Eu fui pegando essas figuras, então aqui, vamos lá, pegar item por item, certo? Então, primeira coisa, eu tinha uma tarefa número 7, que é usar uma imagem genérica de fundo, que no caso, para mim, o fundo é o chão. Então, eu queria fazer o chão, etc, etc. E aí eu já botei na tarefa que eu peguei uma versão de umas figuras de 16 por 16 que eu achei bem adequada para minha temática. Como eu falei, decadente, meio sci-fi, alguma coisa assim, eu achei que ficou legal. 16 por 16, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Eu achei que era bom ele ser mais pequenininho para colocar o mapa grande, e aí eu percebi que ele era pequenininho demais. Ok? Então eu peguei essas figuras, baixei, etc. e joguei lá para o meu servidor, como está aqui. Então eu tenho um terreno, eu peguei ali o ground, e é um terreno, então vocês podem ver que são os bloquinhos mesmo, os bloquinhos fundamentais. Deixa eu aumentar até aqui um pouco, para deixar bem evidente que o que eu peguei foi bem no começo, inclusive. Eu peguei esse chão aqui, ó. Eu peguei essas pedras aqui e mais ou menos uma linha cinza, como se fosse representar um concreto. Então, essa foi a primeira parte. Vocês podem ver, inclusive, que é bem pequenininho, que é o terreno. E essa vai ser a camada zero, ou camada de terreno, que não tem colisão. Ele vai simplesmente caminhar. Na verdade, ele está caminhando por cima, tá? Ele nem tem ponto de contato. E eu tenho as arcas, que na minha história são os prédios das pessoas, estão aprisionadas, tem a ver com a temática do meu jogo. Deixa eu aumentar também um pouco. E aí eu tenho uma outra figura, que eu peguei ali do Open Game Art, eu acho que é aqui em azul, e aí eu peguei e gostei. Esse é o desenho que eu queria encaixar no meu jogo, certo? Então, primeira coisa, eu pego as figuras, que são PNGs, que eu já peguei, esses que ele vai chamar de tile set, conjunto de tiles, conjunto de bloquinhos, e eu incorporei aqui, ó, em terreno, o terreno está aqui, e em arca. E na hora de incorporar, seguindo o tutorial, eu disse qual é a granularidade, qual é o tamanho em pixels de cada um. Então, e aqui está, ó, de 16 por 16. Esse é o tamanho. Tanto é que ele separa as figuras, ó, nesses bloquinhos aqui. Talvez na imagem, não sei, está em HD, 720p, talvez não esteja tão claro, então eu vou falar um pouco. Então, assim como o terreno, como as arcas. Né? Os prédios aqui estão separados. Então eu venho aqui e vou juntando. E aí eu vou tentar, ó, na hora de colocar, eu coloco o bloquinho todo. Só que aí o bloco eu queria fazer por camadas. Pode ver que inclusive ele apagou o que tem em volta,
porque eu ainda estou na camada de terreno. Então eu tenho dois tilesets, os terrenos e as arcas, e como eu queria que a colisão acontecesse só com os prédios, só com as arcas, deixa eu voltar aqui e apagar, então eu criei duas camadas. Por coincidência, eles têm o mesmo nome, mas a gente vai ver lá na frente que isso vai me facilitar bastante porque eu estou usando exatamente esses nomes. Toda vez que eu for terreno, que é a primeiro layer, a primeira camada, eu vou chamar de terreno com T minúsculo para sempre me orientar e não ter problema lá na frente. Já vou mostrar no código o porquê disso. E as arcas, sempre nesse formato, né? RC em maiúsculo, AS minúsculo, então o arquivo aqui e as camadas. Então eu tenho a primeira camada e a segunda camada. E aí eu posso, então se eu colocar na segunda camada, pode ver que ele não apaga em volta, porque eu já estou colocando sobre o terreno. E isso vai ser muito importante quando eu trabalho colisão. Como eu já falei, o terreno eu tenho que caminhar livremente e na camada dos prédios eu tenho que ter a colisão. Então aqui, muito disso do tutorial eu fui seguindo para que esses nomes, esse código aqui, ó, que ele fala que esse tileset, essas imagens, elas têm que estar embutidas e mapa, propriedades do mapa, algumas informações. Então, o tamanho, a granularidade, o tamanho de pixels da matriz tem que ser compatível e principalmente que ele tem que ser em base 64, não comprimido. Tá? E já, ali no tutorial fala, mas se não estiver desse jeito, o phaser não vai mostrar a imagem. Às vezes ele até caminha e dá colisão com alguma coisa. Ele bate em alguma coisa, mas no meu caso o prédio nem aparece. Certo? Então, essas são as coisas. Voltando aqui para o manual, aqui no tutorial, então ele só vai explicando propriedades, etc, explicando, etc, etc. Aqui, ó, de uncompressed, para que na hora que eu for carregar, eu tenho que depois exportar isso em formato JSON. Ali ele explica, ó, formato JSON. O código é muito parecido. A única coisa diferente é que ele usou apenas um layer, uma camada. Eu usei duas. Eu até fui fazendo achando que fosse mais fácil. Eu achei que ia ser mais difícil e felizmente ficou mais fácil eu trabalhar com várias camadas. O meu código ficou um pouquinho diferente, vou mostrar daqui a pouco, porque ele carrega uma imagem, ele carrega o tilemap, né, que é a disposição dos blocos, só que eu tenho dois tilesets, um tileset de terreno e um tileset de arca. E aí depois eu só vou mexendo a questão de colisão, etc. E aqui ele também fala, isso aqui é muito importante, como os nomes são escolhidos. Então, o nome do tileset tem que aparecer aqui, o nome da camada layer dentro do Map Editor tem que estar aqui. Se não estiver compatíveis os nomes, se não estiverem compatíveis, vai dar problema também. Então, aqui, o que eu peço para quem estiver fazendo o jogo nesse estilo é ter muita atenção aos detalhes. Se tiver atenção aos detalhes, aí vai funcionar. Como eu ainda bem que eu tive na outra vez que eu estava fazendo lá eu segui no tutorial mais ou menos, que começou a dar muito problema, e aqui eu fui já muito mais cuidadoso, e aí as coisas foram acontecendo. A única coisa, volto a dizer, que não funcionou foi a colisão. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então essa primeira parte, que é a parte de dispor os objetos, é a tarefa número 9, que é a parte de usar a imagem genérica de fundo, onde eu capturei aqui os tilesets, eu peguei eles prontos, vim aqui, incorporei eles dentro do meu tilemap. Tilemap já é um mapa, desenho, então aqui no caso do terreno eu pegava esse bloquinho, colocava aqui, depois eu pegava este bloquinho, desenhava aqui, depois até tem uns de pintura, né, para fazer todo o terreno, mas isso aqui foi feito à mão, de fato, né, eu fui transpondo em cada um dos objetos. Isso aqui, como eu falei para vocês, não é complexo, mas leva tempo, que é uma questão mais artesanal, é um cuidado, etc. E aí eu peguei JSON, e esse arquivo JSON eu joguei lá para o servidor. Voltando aqui para o navegador, então o que temos aqui, voltando para cá só um pouquinho, eu tenho então o terreno, como eu já tinha mostrado, as arcas, e eu vou abrir, eu sei que vai demorar um pouco, mas só para mostrar o que acontece. Esse arquivo JSON é um arquivo bem grande, porque ele incorpora as imagens e define tudo sobre os objetos.
lá no tutorial, depois eu vou falar daqui a pouco de colisão, mas só para mostrar que ele fica um arquivo relativamente grande. Aqui demora um pouco porque ele tem que formatar também. Então, na verdade, o que eu tenho, esta é a definição. Ó, eu tenho um terreno, eu tenho as arcas, e aqui está todo o código em base 64, que é uma conversão, quando converte o binário para um formato que seja compatível para ASCII, que normalmente é usado para quando pode usar apenas caracteres em texto. E aí eu coloco cada um dos objetos, então eu tenho a identificação, onde ele não tem colisão, vou falar daqui a pouco, e aí segue. Então é um arquivo bem grande, né? Eu particularmente não li ele todo, só a parte ali de colisão não estava dando certo, mas a princípio estava ok, a ferramenta fez o arquivo bonitinho e aí eu pude incorporar. Então essa tarefa número 9 aqui, que é de usar a imagem genérica e dispô-la, eu consegui fazer então ela funcionar. Essa é a primeira parte. Eu quero depois mostrar o resultado final aqui. Só um pouquinho. Deixa eu abrir. Boiada. A cara preta. GitHub. Aí, ó. Vamos lá, meu jovem. Guardar no cache. Vivo Fibra. Então, o que acontece é isso. Eu não vou mexer o personagem ainda, só para mostrar. Então, se abrir o GitHub Pages, já mostro também como fazer isso. Lá no finalzinho do vídeo, né? Senão vocês não assistem até o final do vídeo. E eu quero ganhar likes, ganhar não sei o que, se inscrever no canal, aquela historinha toda, aquela lenga-lenga de youtuber, né? Então eu tenho aqui, vocês podem ver, talvez não esteja, deixa eu aumentar um pouco a definição, de novo. Quando eu fiz um 16 por 16, eu percebi que a qualidade, ela fica boa, mas fica muito pequena. Então eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia, é pequeno, eu tenho miopia, eu já não enxergo direito, então eu não via nada. Mas tudo bem, agora paciência, né? Estou desenvolvendo, eu acho que é bom para a gente aprender a usar bloquinhos um pouquinho maiores. Então, se vocês repararem bem, vai ter ali ó, as pedrinhas na borda, tem os prédios dispostos, certo? Depois eu vou mostrar aqui a questão. Então, eu tenho um personagem e eu tenho aqui. Então, essa primeira parte, que é a parte de apresentação, que é a tarefa número 9, ok, ela está pronta, tanto é que ela foi concluída. Vou fechar aqui que isso aqui já está ok. E aí eu já estou apto para ir para a segunda etapa. Tanto é que todas essas ações eu fui colocando aqui no projeto, documentando. Então esse projeto realmente está refletindo o que eu estou fazendo. Não estou apenas marcando para compatibilizar com as datas de entrega. Então eu já fiz a tarefa 8, 9, acho que tem mais aqui, isso. Então a parte de usar a imagem genérica de fundo, que é a tarefa número 7, concluída, né, a parte de escolhas. A parte de desenhar eles também foi, e agora eu fui para a segunda etapa. A segunda etapa que é de pegar o meu personagem. Eu já tinha escolhido o meu personagem. Meu personagem ele ia ser a partir daqui desse site, que é também 16 por 16. Até podia ter escolhido mais, né? Não, nossa, 18, minúsculo ainda. Então eu só fui escolhendo aqui que o personagem é o Matias, etc. E aí quando eu baixei esse personagem, nossa, tem umas carinhas aqui, deixa eu pegar primeiro, que é uma carinha mais simpática. Então, o que na verdade que ele vai me entregar é um PNG com o personagem de várias formas. Deixa eu até baixar aqui para mostrar para vocês como é que ele vai me entregar de fato. Vamos lá, vamos lá. Ele vai mostrar isso aqui. Deixa eu aumentar também. Ele vai mostrar isso aqui. Então, na verdade, ele tem bem em cima ele parado, embaixo é ele fazendo como se fosse uma respiração parada, na terceira linha ele saltando e na última linha ele caminhando. Eu queria só duas delas, eu não queria tudo isso. Eu queria apenas ele parado, fazendo aquela respiração para dar a impressão de que ele está parado, mas ele está fazendo um pequeno movimento para indicar que ele está ali presente, né? O jogo não travou, alguma coisa assim, e caminhando. Então eu só queria ignorar os outros dois. Já aproveitar, porque eu sei que no tutorial do Phaser, então eu queria pegar o exemplo do Phaser pronto, para não ficar reinventando a roda. Então, ao invés de eu fazer eles com quatro linhas, fazer como fosse o Phaser, todos um lado a lado. Então eu tinha que fazer eles parado respirando para a direita e para a esquerda, ou porque para frente eu não tenho, então eu tenho para a esquerda e para frente. Desculpa, para a esquerda e para a direita. E eu também quero fazer eles caminhando para lá e para cá. Então, na verdade, eu tenho 4
mais 2, 4, 6, 7. Então, para um lado eu tenho 11 figuras e para o outro lado eu tenho 11 figuras. Então, eu tenho que ter, na verdade, 22 figuras. Caminhando para a direita, respirando para a direita, respirando para a esquerda. Então, como se caminhando ele não respirasse, mas enfim. E caminhando para o outro lado. Eu já não sei mais para que lado que é, eu não sei se é imagem espelho. Ok? Então, para me ajudar com esse negócio todo, aqui eu tenho. Esse é o Deadpool que meu filho fez. Ele é meio frenético. Mas ele também tem esse personagem aqui. Então ele acabou ficando desse jeito. Ele vai fazer uma pequena animação. E aí eu abri então este personagem, deixa eu editar o sprite. Esse processo manual eu acho que eu fiz de um jeito ruim, acho que não foi nada eficiente, mas foi o que eu fiz. Então eu peguei aquelas figuras e eu fui criando frames, vários frames. Então ó, tem o frame dele com a perninha, vocês podem ver ali embaixo. Depois a perna sobe um pouco, depois a perna desaparece. Na verdade ele tem que fazer esse movimento aqui. Aí tem a perna e aí tem, então aqui estão as 22 figuras, tanto para a esquerda, né, olhando aqui para a esquerda, quanto ele olhando para a direita. Então eu fiz essas 22 e na hora de exportar, que eu acho que essa é a parte legal, eu exportei então em 22 colunas e uma linha. E ao fazer isso, ele vai me gerar um PNG com apenas uma única linha, que é onde eu cheguei aqui, neste player. Então ele está dessa forma publicado. Vocês podem ver, inclusive, que eu não sei porque este elemento aqui está borrado, a gente vai ver lá na frente. Eu vou deixar ele borrado por enquanto, não tem problema. E aí, nesse caso, eu fiz ele 16 por 16. Então, na verdade, ó, a altura é 16 e a largura é 16, mais 16, mais 16, mais 16 e assim segue. Certo? Então é bem quadrado mesmo. E essa informação é importante na hora que eu for fazer a programação, certo? Na hora que ele for fazer o corte, ele vai fazer o corte onde ele vai ter o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. E ali vai, então, ele vai de 0 até 21. Okay? Essa informação é importante. Isso tem que ser feito manualmente. Não só o corte, mas a disposição. Então, eles estão realmente dispostos aí que na hora que ele for fazer o corte, ele vai fazer o corte automático, vai indexar automaticamente, vai contar da esquerda para a direita, contando a partir do índice 0. E aí eu tive que fazer toda essa parte de programação. Isso aqui foi manual, isso que levou bastante tempo. Eu acho que não foi nem um pouco eficiente, volto a dizer, mas funcionou. Funcionou. Tanto é que voltando aqui no nosso make, então, pode ver que agora ele está ali, talvez não esteja respirando, e aí ele pode começar a caminhar. Ó. Talvez não é a coisa mais linda do mundo ele caminhando, mas ele caminha para a esquerda para a direita, mas na hora de parar, ele para respirar sempre para a direita. Para respirar. Ainda está estranha essa frase. Ele prende a respiração, ele volta para respirar. E aí ele vai caminhando. É uma programação que a gente estava inclusive discutindo hoje. Quem perguntou, acho que foi a Júlia que perguntou, se ele pode, uma vez que ele estava caminhando para a esquerda, parar para respirar à esquerda ou parar para a direita. Sim, isso aí dá para fazer. Eu não fiz, porque eu só queria fazer uma animação mínima, que é fazer essa coisa, ó, andar na diagonal, subir, descer. Então, se eu colocar apenas para cima, ele se posiciona à direita, para baixo se posiciona à direita, mas as diagonais estão funcionando. Então, isso aqui tá legal. Até depois eu vou mostrar no código que ele bate nos cantinhos do mundo. Tá? Independente se tem colisão ou não, ele vai fazer. Então, essa parte de fazer a animação do personagem, que é usar os sprites genéricos e fazer a animação, também essa parte está ok. Eu vou fechando as abas, porque senão vai começar a não ter memória. Então, ok. E aí vem a próxima parte, que é animar os sprites genéricos. Então, é fazer o código de fato para que ele possa fazer a disposição dos objetos e o personagem. Colisão fala daqui a pouco, então vou aproveitar e já mostrar o código. Então, deixa eu abrir aqui, fazer tudo via GitHub. Ele apresenta bem o código. Vamos lá, então desse código todo, apesar que já tem a relação ali, está mostrando, mas só para apresentar aqui. Então eu carrego o terreno, carrego as arcas e carrego o JSON. E carrego também o personagem, cortando de 16 em 16. Então, enquanto essas três linhas, a 22, a 23 e principalmente a 24, eu carrego
cena. Aqui nas linhas 25 até 28, né, o abre e fecha chaves e parênteses, eu tenho o meu personagem 16 por 16. Esse código, a partir da linha 32 até a linha 41, que eu vou comentar agora, eu peguei tudo do tutorial, eu só fiz uma pequena modificação. Então eu criei o mapa, assim como está no tutorial, e eu tenho dois tilesets, tileset 0 e tileset 1. Aqui difere do tutorial. Deixa eu ver se eu estou com o código exatamente aqui na frente. Deixa eu só voltar um pouco, então. Aqui ele fala de apenas um tileset. Ó, ele fala apenas desse tileset. E aqui eu coloquei dois. Então, nesse caso, eu tenho o tileset 0, que é o terreno, 0 de colisão, e o tileset 1, que são as arcas. E esses nomes, terreno, 1 é o nome do arquivo, tá? Então, que eu deixei exatamente igual, ó. Na hora de carregar terreno.png, eu dei o nome do objeto de terreno, que é onde vai aparecer a palavra aqui, e aqui é o tileset dentro do arquivo JSON. Para eu não me confundir e para não ter chance de dar margem para erro, eu coloquei tudo com a mesma informação. O nome da camada é o nome do arquivo, que é o nome do objeto, para ficar tudo igual, certo? Não tem problema, tanto é que aqui funcionou a contento. E aí, então, aqui eu tenho um tileset, onde vai ter o terreno, que ele vai criar essa camada, então por isso que aqui é duplicado. Então aqui ele vai dispor o terreno e aqui vai dispor as arcas. E aí, bacana, essa primeira parte está ok, eu só repeti o que está no tutorial, coloquei o personagem, posicionei ele, então aqui na hora que começo o jogo, ele está mais ou menos no meio do mapa, na posição 400 por 300 e alguma coisa, 304. E aí, na linha 41, eu peço para ele fazer colisão com as bordas do mundo. Então, nessa linha 41, quando ele vai caminhar e vai bater na parede, independente se o mapa tem ou não colisão, ele vai lá e vai chegar no seu limite. Certo? Linha 41, onde ele faz a colisão com o mundo. Isso tem no tutorial. Tem no tutorial do Phaser, então, volto a dizer, todo o código que eu estou pegando, eu não estou criando. A única coisa que é a novidade em relação a eles dois é que eu estou usando dois tilesets. Eu deixo claro. Então, eu tenho a animação dele caminhar para a esquerda. Aqui tem, então, eu pego a posição da 0 até a 6. Como eu falei, são sete blocos de animação. E aí eu fui contando manualmente, tá? Então foi do 0 até o 6, onde eu coloco a 10 frames por segundo para ele fazer uma animação, para não parecer que ele está muito lento ou que ele está patinando, como se estivesse andando no gelo, né? Correndo no gelo. Dá aquela impressão que ele não tem contato com o solo. Isso aqui foi tentativa e erro. Algumas coisas deram certo, algumas coisas não. Então eu fui testando uma animação e caminhar para a direita a partir da coluna 15 até a 21, para ele fazer, então, caminhar para o outro sentido. E aí eu tenho uma outra animação que se chama Stopper, que é ele parar, que é ele ficar fazendo aquele movimento parado, aquela respiraçãozinha, onde eu peguei da posição 11 até a 14. Então é a coluna onde ele fica virado para a direita. Agora, para ficar bacana, seria ficar parado à direita e parado à esquerda. Então, se ele está caminhando para a esquerda, ele para a esquerda. Porque senão, na hora ele para, ele vira. Não faz muito sentido, mas por enquanto é o código bem simplificado que eu peguei lá do tutorial inclusive fazendo o primeiro jogo. Então, até aqui ok. A parte que não deu certo, que é essa parte do tutorial, vamos avançar. Então, eu fui seguindo o tutorial. Então, a próxima parte do projeto, então vamos lá. O que eu tinha que fazer? Usar a imagem genérica de fundo. Ok, peguei. Usar sprites genéricos de animação. Bacana. Animar os sprites genéricos. Fazer o bonequinho se mexer. Mexeu. Adicionar controles de teclado ou mouse. Lembra que eu falei que uma vez tinha um rato? Não era rato, era uma RAM. E aí eu tirei a RAM. E às vezes dá a impressão que ela ainda tá ali. Eu não sei se ela volta. A RAM tem saudade. Enfim, voltando. E aí, no caso aqui, o controle de teclado, que é para cima, para baixo, só os direcionais. Esse código, deixa eu só mostrar aqui, é esse código aqui, é o 73. These Input Keyboard Rate Cursor Keys. Cursor Keys são os direcionais. Então, esse código, ele adiciona quando a gente quer colocar para cima, para baixo, esquerda e direita. Só os direcionais. Voltando aqui. E aí eu fui, então, para fazer a parte de física, que é adicionar os controles. E aqui que é detecção de colisão, que é a próxima parte do tutorial, que era justamente a tarefa na sequência.
que é isso aqui. Ele está caminhando e ele vai bater no prédio. Então eu estou apertando a tecla para cima e ele vai parar. Tanto é que ele está na animação de respiração ali, que ele está paradinho, porque ele já está em contato. Então se eu voltar para cá, claro, na forma como eu fiz, aquela de 16 por 16, não ficou exatamente na linha do prédio, então a colisão ela acontece um pouco antes. Não ficou perfeito, eu tenho que melhorar isso, mas ela está de acordo com a minha programação. Então, até que, ó, se ele bater por baixo, se ele bater aqui pela sua esquerda, aqui por cima e aqui à direita. Então, pelo menos essa parte eu consegui. Mas eu consegui de uma forma diferente. O tutorial diz que para cada um, questão de física, para cada um deles eu posso dizer qual é o bloco, qual é o número, o índice do bloco, lembrando, quando faz um tally 7, eu vou falar 0, 1, 2, 3 e vai fazendo isso na sequência. Então, aqui no código, eu botei de um jeito tosco. Funciona e eu tenho que corrigir. Eu coloquei que na camada de arcas, na camada 1, a camada 0 de terrenos não tem colisão, na camada de arcas, do índice 0 até o último, né, 9.999, sei lá quantos tem, vai ter colisão. Então, se eu colocar um prédio, vai ter colisão. Se eu quiser fazer um prédio, que é a parte que eu gostaria, que era fazer um prédio assim, como se fosse um efeito 3D, se ele batesse por baixo, os dois aparecem em cena. Se ele se batesse por cima, ele teria que bater um pouquinho para trás, né, para dar aquele efeito 3D, né, aquela ideia de transposição, quase como um Google Maps da vida. Então, se ele bate aqui, tudo bem, bate embaixo, bate do lado. Agora, se fosse em cima, ele não tem que ficar encostando, ele tem que ir um pouquinho para trás. Né, como se fosse esconder só as pernas, mas o rosto ficar visível, para parecer que ele está passando por trás do prédio. Né, como se fosse o prédio sombreando o personagem. Não consegui, tanto é que o código está aqui comentado, da linha 76 até a linha 82. Esse código eu peguei igual do tutorial, não funcionou, não sei porquê, então está a linha aberta. Como eu falei, é a primeira versão do jogo, é uma versão mínima, funcional só para ter uma colisão. Ah, não ficou bom? Não tem problema. Eu só queria que acontecesse alguma coisa. Para as próximas versões, então, o que eu tenho que fazer é vir no projeto e nessa parte que eu quero chamar a atenção. No caso do Scrum, as tarefas, elas não devem, uma vez que elas estão feitas, elas estão prontas, elas devem voltar lá para o começo, lá no backlog. O que se faz daí é, nos próximos sprints, criar novas tarefas que fazem referência às tarefas já prontas, mas que são de melhorias. Então eu vou aqui adicionar a detecção de colisão. Então eu vou criar uma tarefa que é melhorar a detecção de colisão a ser feita na entrega 3, por exemplo. Então essa sprint deixa assim. Eu não vou mexer mais. Eu considero que isso aí minimamente está funcional. Não está bonito, não está perfeito, mas está funcional. Eu tenho alguma colisão. E aí para as próximas versões eu quero melhorar a colisão, fazer de fato onde cada bloco eu digo se tem ou não tem colisão. Então, de novo aqui falando no caso do meu prédio, eu quero que os blocos de baixo tenham colisão e os blocos de cima não. De forma que quando ele estiver caminhando, ele vai colidir com os blocos de baixo só, vou esconder as pernas e o rosto do personagem pode ficar visível. E de forma que eu não preciso fazer uma camada de colisão, uma camada sem colisão. Mas esse código, por algum motivo, não funcionou. Eu deixei aqui só comentado para depois olhar. Tanto é que quando eu ativo aqui a física, eu adiciono a física entre o jogador e as arcas, ele vai colidir com tudo. Não ficou, como eu falei, não ficou bonito, mas, voltando aqui, a tarefa 11, eu entendo que ela está pronta, tá ok, mas não ficou bacana. Então eu tenho que melhorar ela. E aí eu fui seguindo o tutorial. Então essa primeira parte aqui, inclusive aqui ele mostra que é uma cor diferenciada, quais são as áreas de colisão. E as áreas de colisão estão ok. E aí ele vai mostrando, etc. E eu fui até o final. Vamos lá, demora um pouquinho. Então eu parei nessa primeira etapa e aí ele dá exemplos de fazer outras formas de colisão, outros exemplos, etc. Tá? Para mim, para o meu tipo de jogo, para o meu problema, só essa primeira etapa, né? Vamos lá, mostrar aqui no comecinho. Então só o primeiro post explicando me atendeu para eu conseguir fazer, então, animar os sprites, adicionar os controles e detectar colisão. A próxima parte que eu quero fazer agora é, nessa semana, claro que eu tenho que fazer toda a entrega 2, mas o que eu peguei para agora é
reagir à colisão e tocar um som genérico. Então eu quero fazer que toda vez que ele bater no prédio, tocar um som de curta duração, um MP3, uma GG, não sei ainda qual formato, tem que estudar isso no Face, que é o que eu quero fazer amanhã e já ir publicando, para o vídeo de quarta ter esses dois, fazer uma cena maior e definir a câmera e fazer a câmera. E depois eu quero fazer, vamos lá, entregar dois. Então até quarta-feira eu quero ver se consigo fazer a colisão, que é fazer um barulhinho, só fazer um barulho. Então eu atendo essas duas tarefas. Depois uma cena maior e câmera, como diz lá no tutorial. E depois fazer a tela de abertura e encerramento. Só um botão para clicar e um botão para reiniciar o jogo. Só isso. Tá? Com isso a gente fecha a entrega 2. Eu sei que tem bastante programação, mas como eu disse, nós estamos já 8 de dezembro. A ideia é que a gente tenha alguma coisa, como eu falei, ó, alguma coisa até o dia 23, para que quando a gente volte às aulas, eu sei que eu sou repetitivo, mas só para deixar sempre claro, aí a gente consiga encaixar esses conceitos. Tanto é que o que está acontecendo agora é que vocês podem ver que tem o nome da organização, ó, aqui, ó, o nome da organização, .github.io barra o repositório. Isso acontece, vamos lá, que é para concluir esse vídeo, que já está, na minha opinião, ficando bastante longo. Uma vez que eu venho aqui em jogo web, que é, no caso, o meu repositório da minha organização barra repositório. Eu venho na configuração do repositório, deixa eu avançar um pouco, avançar. Acontece que eu ativei o GitHub Pages. O GitHub Pages permite que eu possa pegar o meu código estático, HTML e JavaScript, e torná-lo visível, figuras, etc. Torná-lo visível. Na medida que eu ativo ele, ele vai dizer qual é a branch, qual é o ramo. Eu só tenho o ramo principal, então aqui não fiz nenhuma modificação. E eu pedi para ele pegar direto da raiz. Por isso que lá no tutorial eu já chamei de index.html, porque o index.html é o arquivo principal. E lá no index.html, vamos mostrar aqui, vou voltar aqui, jogo web, e ele procura o index.html, que por sua vez vai achar um index.js, aqui na linha 16, que é o próprio jogo, e aí ele vai carregar tudo. Então, foi usando o GitHub Pages. Então, se eu simplesmente clicar aqui, ele vai abrir os meus arquivos de forma estática. Claro que o meu navegador vai ver o HTML, vai interpretar, vai processar, vai ver o JavaScript, também vai fazer isso. Na prática, o que eu tenho é que ele vai abrir o meu jogo. Deixa eu tirar aqui. E aí ele vai mostrar em 800 por 608, acho que eu mexi um pouquinho, e aí eu posso jogar o meu jogo até o finalzinho de dezembro, com um servidor web, olha que coisa mais cuti-cuti, com criptografia, com HTTPS, seguro, protegido, bacaninha, que é isso que a gente precisa por enquanto. Depois, na volta às aulas, a gente vai mexer nessa URL, não vai ser um domínio .github.io, vamos ver se a gente usa um domínio SJFS, que é do BR, ou um domínio comercial, eu tenho um domínio para teste, mas a gente mexendo nessa URL, aí entra o DNS, entra o HTTP e aí a gente entra com a disciplina. Perfeito? Então, por enquanto, o que vai nos atender é a gente fazer isso dessa forma. Usar GitHub Pages para a gente publicar, uma vez que é apenas conteúdo estático. A gente entrega conteúdo estático e o navegador percebe e processa e converte isso em jogo. E aí ele vai lá e vai baixar os assets, etc. Tanto é que eu tenho aqui a figura do personagem jogando e por aí vai. Tá bom, né? É isso.